Amém. Deus continue, conosco, nos abençoando. Leremos a carta da igreja de Laodiceia, versículo 15. É a sétima carta, à igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, nem és frio, nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Senhor Jesus, nós sabemos que a tua palavra ela é quente, ela é um fogo, ela queima, Senhor. Por isso, ó Deus, todos que têm a palavra, ele está em chama, através do Espírito Santo, que habita nele, e vivifica a palavra na sua vida. Senhor Jesus, nós cremos assim, porque na verdade esta palavra viva, ela dá a nós essa qualidade de filhos, com a vida de Deus vivendo em nosso ser. Nós, como ser vivente, com Deus vivente vivendo em nossas vidas. Concede-nos, Senhor, um bom tempo na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, como nós estamos lendo esta carta endereçada a igreja que está em Laodiceia, eu gostaria de frisar antes 2 parágrafos que o nosso profeta nos deu em sua palavra. É o parágrafo 6 e o parágrafo 7. Ele disse: a cidade era rica, bem dotada pelos ricos, estava cheia de cultura, a ciência abundava. Isto é a cidade de Laodiceia, no natural, tipificando no espiritual. Ele disse: quão semelhante a hoje, as igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria e morna, e morta. Bela, formal, fria e morta. Agora, nós sabemos, irmãos, que a igreja ela é composta de pessoas. A igreja ela é composta de pessoas. E essa carta ela é dirigida à igreja que está na era de Laodiceia. Não é a igreja noiva, é a igreja laodiceana. Entende? Então ela é rica. Conhecimento, dinheiro, abastada, tem uma adoração bela
formal, porém fria e morta. Ele continua dizendo: a cultura é a instrução, e a instrução tem tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito. Você viu aí? A cultura e a instrução, quer dizer, o conhecimento e até mesmo a forma de ensinar, tem tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito Santo. E a fé tem sido substituída pela ciência, conhecimentos humanos, sabedoria humana, teológico. De modo que o homem é vítima do materialismo. Então ele parte para o lado da riqueza natural, porque não existe fé para lhe trazer-lhes uma edificação na palavra, porque a fé é uma revelação, e a revelação ela é dada a cada um dos filhos de Deus pelo Espírito de Deus habitando neles. Quando Deus habita em você, Ele te dá a fé dele, e a fé é a revelação. Por isso que ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a fé. Então, no parágrafo 7, ele diz: em cada tributo, a antiga Laodiceia acha-se renascida na era de Laodiceia do século 20. Agora, é a pior coisa que pode existir para ela. Então, o trabalho dela é um trabalho completamente arruinado. Por quê? Porque ela foi renascida. E o seu renascimento significa nascer pela segunda vez. E ela já nasceu morta, acabada. Porque na verdade ela está baseada e manifestando os atributos da era de Laodiceia. E esses atributos estão tomando lugar, ou têm tomado lugar, na vida dela. Ela está produzindo esses atributos laodiceianos, que é exatamente: sou rica, estou enriquecida e de nada tenho falta. Não precisa da palavra de Deus, não precisa de profeta, não precisa de nada. Ela só quer dinheiro, fama, posição. Ela está renascida nisso daí. Vejam, pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvido para ouvir possam sair dela, para que não seja participante de seus pecados e do consequente juízo que virá sobre ela. E ela não tem mais jeito. Ela já está mesmo prontinha, preparada para ser lançada nesse juízo final. Enquanto que a verdadeira noiva de Cristo também já está pronta e preparada para o arrebatamento, para o rapto, através da palavra de Deus. Você entende? Por isso que todo verdadeiro cristão, ele não deve valorizar essas coisas mundanas. Não deve. O verdadeiro cristão, ele pode possuir essas coisas como se não possuísse. Você vai ver que Paulo, falando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7,
Ele começa por isso daqui. Ele diz: quem possui mulher é como que se não possuíssem. E aquele que chora é como que se não chorassem. E aquele que possui as coisas do mundo é como que se não abusassem. Você entendeu isso daí? Porque essas coisas é mundana. Isso passará. Entende? Que está dentro da era de Laodiceia. O verdadeiro cristão, ele tem que assumir uma responsabilidade de Cristo, vivendo na sua vida. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Não que ele descartou isso dos seus filhos, mas ele disse: isso será acrescentado. Ou seja, é secundário. Você entende? É secundário. Agora, dando sequência no parágrafo 9, no parágrafo 8, né? Ele diz: a era de Laodiceia começou por volta da passagem do século 20, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem dito um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer. Eu não disse profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, me disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos daquela manhã. Eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia, e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações, e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim terrível com seu próprio povo, virando-se contra ele. Isso aconteceu exatamente como fora dito. A visão seguinte predisse que um austríaco, né, chamado Adolf Hitler, se levantaria como ditador sobre a Alemanha, e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha seu Gefrit, né? E como nossas tropas teriam grande dificuldade para vencê-la.
Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismos, nazismos e comunismos, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observem a Rússia, mantenham seus olhos no rei do norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços da ciência que viria após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo pelas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar de seu lugar, começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão de direito de voto. Depois delas cortaram seu cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que os direitos iguais. Primeiro era voto, depois cortava o cabelo. Era a situação que elas encontrariam. Ela adotou uma vestimenta de homem e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com essa visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Você sabe que é horrível, né? O corte de cabelo é uma sequência da mulher saindo fora do seu lugar. É uma sequência. Primeiro foi o voto. Ela teve a concessão do direito de votar. Começou por aí. Logo depois ela cortou o cabelo. E aí vem as outras coisas, vem as demais coisas. Chega nesse ponto. E uma pessoa que apanha um espírito, uma mulher que apanha um espírito de cortar o cabelo desde novinha, ela nunca para de cortar o seu cabelo. É terrível. Então, na sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, a mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob o seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a exceção da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder da América devido a uma votação popular das mulheres. Mulher vota em mulher. Votar nela, que ela é mulher. Claro.
Sempre o erro, a consequência é errando cada dia mais. Porque na verdade é sempre empilhando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, se Deus não tiver misericórdia dessas pessoas. Porque na verdade, irmãos, a pior coisa que existe é a iniquidade. Uma pessoa iníqua. Porque iniquidade é uma pessoa que sabe que não pode fazer aquilo e todavia faz. Sabe que é errado fazer e faz. Isso é uma iniquidade. E é horrível isso. Uma pessoa que pratica uma iniquidade, ele é um juio. O Mombrana, ele dá uma reflexão naquelas palavras de Jesus em São Mateus 7, a partir do verso 20 e 21, quando ele chegou e disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias virão e dirão: Senhor, eu profetizei no seu nome, e em seu nome eu fiz um milagre, fiz sinais, fui um pregador. Ele dirá abertamente: eu não vos conheci, obradores e praticadores de iniquidade. O Mombrana, ele diz, aquelas pessoas que fez isso, que faz isso, ele disse, eles não são nem mesmo pecadores apostata. Eles são joios. Eles são sementes reprovadas. Você entendeu? Então, um iníquo é difícil. É horrível para ele. Na última e última visão, foi onde eu ouvi uma explosão terrível, terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Baseado nessas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, ou predigo, eu não profetizo, que todas essas visões terão acontecido até 1977. Mombrana fala. Embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento, como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que em 1967 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Faz aquelas pessoas que só andam contramão bater. As pessoas que só andam contramão produzir um acidente, um sinistro. Você entendeu? Eu me lembro quando Deus disse que ia destruir a semente ímpia, imunda, o mundo inteiro ele ia destruir com água. Ele disse para Noé:
que Noé entrasse na arca porque ele ia mandar chuva. Noé ficou 7 dias dentro da arca. Primeiro dia, o sol nasceu tão bonito como podia, e sempre tinha nascido. O segundo dia, mais brilhante. O terceiro, mais ainda. Certo é que foi 7 dias Noé dentro da arca, com toda aquela bicharada. Imaginem, Deus colocou ele lá naquela repartição de cima, só deixou um lugar que Noé podia olhar para cima, e mais para nenhum lugar, só para cima. Uma portinha, uma janelinha lá em cima. E Noé ficou ali dentro 7 dias. Quando chegou o finalzinho dos 7 dias, bem no finalzinho, o sistema mudou. Nunca tinha chovido, nunca se tinha visto uma nuvem lá nos céus. A terra era irrigada, era com orvalho. Agora imagine, irmãos, quando o céu começou a enegrecer, as nuvens negras tomar lugar, provavelmente ventos, raios, trovoadas, relâmpagos. Como que não ficou isso? E eu digo também, nós estamos já em torno destas coisas acontecer. Estamos em torno disto. Por isso que eu digo, nós devemos dedicar da melhor maneira que nós fomos ensinados para pormos em prática. Porque, em verdade, qualquer momento desse acontecerá. Você vai estar no seu trabalho, no posto do seu dever, pelo qual Deus te posicionou ali para aquilo, e de repente algo acontecerá. Na hora que você às vezes parece que não está nem esperando, porque eu sei que interiormente ou inconscientemente o verdadeiro eleito, ele já está pronto. Ele está pronto. É por isso que nós devemos, como os verdadeiros cristãos, nós devemos se achegar-se mais a Deus. E eu não posso me chegar mais a Deus se eu não me achegar os seus filhos. Porque Deus, Ele está em quem aqui na terra? Ele está nesse filho, nessa filha, nesse homem, nessa mulher, que não tem uma formalidade de cristão, mas que é cristão. Que é fervoroso, é quente, com amor divino dentro dele, que lhe leva a render-se por completo a Deus. E não tem as suas vidas valiosas para si mesmo, mas entregam todas sem nenhuma reserva de domínio para Cristo. Isso não é porque você quer ser, é o Espírito de Deus que está em você que o leva a isto. É uma força interior, é o poder do Espírito Santo.
E vou lhes dizer, é uma coisa que nós devemos ser. Começando dentro de casa, até chegarmos no lugar onde devemos estar. Ora, se eu estou pronto, preparado, esperando pela vinda de Jesus, como deve ser o meu viver, o meu dia a dia, começando dentro do meu lar. Dentro da minha casa. É um jogando pedra no outro, é brigando, é discutindo. Não. O amor deve estar tomando conta nas nossas vidas. Quando você chega num lugar como este, onde estamos, você chega com uma atmosfera feita, uma atmosfera espiritual, uma atmosfera cristã. Você é batizado no corpo de Cristo, através do próprio Espírito Santo, que é a vida de Jesus, a vida eterna que Ele lhes deu. Correto? Você deve sentir mal quando você depara com essas coisas mundanas. Isso deve trazer em você náusea, nojo, imundície. Você deve sentir uma nojura daquilo dali. E aclamar pelo sangue de Jesus Cristo ao seu favor. A lembrar naquele momento, daquele dia no Calvário. Não é sentir-se à vontade, prazeroso, e o amar aquilo. Agora, deixe-me dizer isto. Pode alguém provar ser errada qualquer uma dessas visões? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma tem se cumprindo, ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros dois ismos. O carro de bolha plástica foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase que nuas. Elas estão nuas hoje. Nuazinha. Dá vergonha. E agora mesmo, estão usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vira em minha visão. Se você puder chamar isso de vestido, era um tipo de roupa de plástico, transparente, com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios, numa pequena área. E depois havia um lugar escuro como um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que falta? Nada, exceto Hebreus 12, 26.
a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei, não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e com isso sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois ele removerá. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não a desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um tremor mundial, o que ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir esse mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. Vejam. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reserva, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória, com grandíssima alegria. Você viu aí? Sem nenhuma reserva. Mas nós queremos ir para o céu, uma partícula do mundo em nós. Eu estava meditando sobre essas coisas hoje e pensando, irmãos, Deus nos tirou do mundo. Ele nos tirou de lá do mundo. O mundo religioso, pecaminoso. Nós estávamos todos envolvidos, com exceção de nenhum, todos envolvidos nessa lama negra de trevas, de pecado, de teologia, de concupiscência, da soberba da vida, da concupiscência da carne, dos olhos e tudo mais. Todos lameados, todos haviam sido destituídos da glória de Deus, todos haviam se pecados. Ele vai lá e nos tira de lá e nos coloca onde? No tabernáculo da fé? Não, ele nos colocou na palavra. Você tem que ter consciência e entender isto, que você, nós estamos aqui nesta noite, é para esse propósito, é para Deus tirar a lama de nós. Ele nos tirou da lama e nos colocou aqui, mas a lama continua em nós, e Ele quer tirar a lama de nós. E Ele tira através da palavra. Quando nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos de ser lavados e limpos e puros. É por isso que você vê essas pessoas na situação que eles vivem. Eles têm uma vida formal, eles têm uma vida morna, eles têm uma vida fria, só tem nome de cristãos. Mas sua vida prova que eles não são. O testemunho fala muito mais alto. Certo? Então eu estou aqui não é para cantar somente, isso é bom.
Eu estou aqui não é só para poder dar glória a Deus, aleluia, isso é bom. Não é só para sentir uma emoção, uma sensação, e nem tampouco só para poder atender às minhas necessidades naturais. Por causa de cura divina, milagres, prodígios, isso é bom. Mas eu estou aqui para algo muito maior. Eu quero ser mudado e transformado. Ser um verdadeiro cristão, ter o caráter de Cristo moldado no meu caráter. É para isto que eu estou aqui. Você está, nós estamos. E por isso nós sofremos advertência, somos redarguidos, somos exortados, somos corrigidos, somos açoitados. E estamos supostos a passar pelo forno da aflição. Porque somos ovelhas, somos cordeiros. E a pomba nos guia à cruz. As provas, os testes. E eu não quero ser reprovado. E aí então ele vem e faz essa limpeza, tira de você o mundo, esses espíritos errados. Faz uma limpeza. Porque Deus, Ele é justo, Deus, Ele é santo, Ele não habita em um coração sujo. Ele não habita. Ele dá a você a natureza dEle. Ele entra dentro da natureza dEle. E vive em você, e Ele passa a viver na sua vida. E aquilo dali nos leva a uma mudança, uma transformação. O verdadeiro cristão, ele não se preocupa na vida natural dele, não. Ele sabe que Deus conhece muito melhor do que ele, o que ele necessita, o que ele precisa. Ora, se você precisa de uma roupa, e você sabe que precisa, Deus sabe muito melhor do que você. Precisa de saúde, Deus sabe melhor. Precisa de alimentar o seu corpo, Deus sabe melhor. Você deve estar preocupado com a sua alma, saber se na verdade ela é de Deus, e se Deus vive nela, se Deus dirige os seus passos, se Ele confirma os seus passos, se Ele é o seu líder, se Ele é o seu guia. Porque se Ele for, cada decisão que você toma, ela é de Deus, não é sua, ela é de Deus. Deus reina em você, Deus vive em você. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos ajude. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino número 213, Segue-me. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me,
e a-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me. Liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me. E ar-te-ei aos altos céus, segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém, Jesus. Olha, você sabe que a carne é pegajosa, a carne é fraca, mas se você tem o Espírito de Deus, o seu espírito é forte, sempre está pronto para lhes conceder aquilo que Deus quer que você faça. Correto? Isto é a verdade. Que Deus nos ajude a sempre sermos diferentes, porque não podemos ser como o mundo. Termos um Deus diferente, lá dos céus, lá de cima, vivendo em nossas vidas. Como poderemos ser como o mundo? Não tem jeito. Então nós mudamos de água para vinho e de pedra para pão, de pecador para cristãos. Não é isso? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que a luz do seu rosto possa iluminar os nossos caminhos, e as suas gotas de misericórdia possam umedecer as nossas almas, e Deus possa nos guardar de
todos os males desta noite. E também nos preservar as nossas vidas para a sua aparição. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.